Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Conexão Manaus. E aqui mais uma vez para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje são 18 de maio de 2021. São 23 horas e 30 minutos, né? E aí eu quero trazer mais uma reflexão para o nosso bem-estar espiritual, para que você possa obter sucesso na sua chamada ministerial. E eu estou falando sobre relacionado à questão da fé. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. E depois nós vamos ler a outra passagem lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, a seguir. E hoje eu quero falar sobre a questão da fé e a chamada de Deus. A fé e a chamada de Deus, graças a Deus. Então, Hebreus 11, versículo 7, fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé. Marcos capítulo 8, versículo 34, fala assim: E Jesus, chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Graças a Deus. Hoje eu estava pensando o que eu ia falar, né? Apesar de um vasto material que eu tenho de estudo, mas mesmo assim eu gosto de trazer todas as reflexões, sempre pedindo orientação a Deus. Eu oro, estava orando agora, e buscando uma palavra. E aí eu pensando que na nossa chamada ministerial, quando Deus nos chamou, nós tomamos uma atitude 100% com Deus. No dia que Deus nos chamou, que nós aceitamos Ele como único e suficiente Salvador, foi uma chamada definitiva, uma chamada verdadeira. E hoje, eu pensando relacionado a essa questão, que tem muitos que estão largando Jesus de pouco a pouco por coisas banais dessa vida. Aceitaram Jesus naquele maior fervor, né, naquela maior fé, convicção, e com o passar dos anos, o sistema do mundo, né, o pecado, as orgias desse mundo, os pratos deste mundo foi sendo apresentado novamente a esse crente, e ele foi cedendo de pouco a pouco aos caprichos do mundo e se desviando dos caminhos do Senhor, se afastando da presença de Deus pouco a pouco. Então, você vê que tem muitos nesta mesma situação que vão para o campo missionário num propósito de pregar a palavra, e quando chega lá, que chega no meio das suas parentelas, né, no meio das suas famílias, no meio dos incrédulos, no lugar de permanecer com o seu propósito
e ganhar alma para Jesus, começa a ceder os caprichos familiares, começa a ceder aos caprichos de pessoas incrédulas, pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Muitas vezes coloca acima de Deus até a questão da sua ignorância relacionada à sua chamada. Então, eu quero falar sobre a questão da fé e a chamada de Deus, porque são coisas que andam de mão dada. Não adianta a pessoa dizer que tem fé e não zela da chamada de Deus, né? Quando Deus nos chamou e entregou algo nas nossas mãos, esse algo nós temos que um dia entregar ao Senhor. E aí, eu pensando aqui comigo, que tem muitos que estão desistindo. Aceitaram Jesus muito bem, tiveram uma aliança com o Senhor, andaram com o Senhor, louvaram na igreja, cantaram na igreja, pregaram, né? Ensinaram, evangelizaram, fizeram missão, mas um determinado tempo essas pessoas começaram a se afundar de novo no lamaçal do pecado, né? Hoje eu estava conversando com uma irmã em Cristo Jesus, e ela recitando para mim a situação de uma pessoa que está se afundando pouco a pouco na questão dos caprichos mundanos, e aí não está percebendo que está se afundando. E aí a pessoa falando para mim que está angustiada, né? A pessoa está angustiada, sem paz, atribulada, sem saber o que fazer. E aí eu dei uma palavra para essa pessoa. E aí foi da onde hoje nasceu essa reflexão, porque pensa, uma pessoa separada para pregar o Evangelho, uma pessoa separada para fazer missões, aí chega em determinado lugar, no lugar de cumprir a chamada que Deus deu para ele, para essa pessoa, começa a se afundar no sistema mundano, porque a Bíblia aqui fala, a própria palavra que está falando, que Deus ele colocou uma responsabilidade sobre a pessoa de Noé. Aqui fala: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça e segundo a fé. Então nós vemos aqui que Noé, ele recebeu uma incumbência de Deus, ele recebeu uma chamada de Deus, que era avisar aquela população daquela época dele. Mas nem todos, né, a maioria, 100% não quiseram. Toda a mensagem que Noé pregou para aquela geração, nenhuma se salvou. Só a única pessoa que se salvaram, só a sua família. Então aqui está falando que ele fez essa arca, preparou essa arca para aquele grande dilúvio, e nós conhecemos a história, mas só se salvaram 8 almas, ele e a sua casa. Então nós vemos que não adianta muitas vezes a gente fazer tanto sacrifício nessa nossa vida, pregando o evangelho para terceiros, e o de dentro da sua casa está morrendo. Observe que Noé, ele pregou para aquela geração, mas nenhum se converteu. Mas ele preparou a sua família, né? Em primeira mão, nós precisamos preparar a nossa família para entrar na arca da salvação. Que essa arca da salvação é a graça de Deus, é essa porta da graça que Deus abriu para todos passarem por essa porta dessa graça. Então a porta está aberta, o mundo está aí, nós pregamos para o mundo, para as pessoas mundanas, mas elas muitas vezes não querem dar ouvido, mas nós estamos pregando, estamos anunciando,
Mas em primeira mão nós devemos trabalhar para a salvação da nossa família. Por aqui está falando, pela qual Noé foi divinamente avisado, das coisas que ainda não se viam, e temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Olha aí, preparou a arca. E aí aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, fala assim: E Jesus, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Olha a situação. Então nós vemos aqui a questão de Noé, que ele teve que negar a si mesmo para cumprir aquele chamado que Deus colocou na vida dele. Então eu creio que na época de Noé, ele teve muita tentação, teve muitos pratos, teve muitas ideias, teve muito falatório, teve muitas pessoas ali tentando tirar ele do projeto que Deus colocou na vida dele, mas ele permaneceu fiel, ele e a sua família. E então, voltando aqui para o meu comentário relacionado a essa reflexão, um obreiro, né, ele não pode ir para um campo missionário e chegar lá fracassar, a sua família morrer, o seu ministério morrer, né, as pessoas se escandalizar com o seu testemunho. Isso é uma miséria, isso é um fracasso, isso é inevitável. Um obreiro, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que foi chamado para pregar o Evangelho, chegar no campo missionário da vida e aí começar a se naufragar por causa dos desejos pecaminosos desse mundo. Aí os seus familiares chegam, faz aquela pressão sobre aquela pessoa e aí a pessoa vai cedendo. O missionário de Deus, ele não pode ceder a ninguém. Ele não pode ceder ao pai, ele não pode ceder à mãe, ele não pode ceder à esposa, ele não pode ceder ao filho, não pode ceder nada em relação à questão de tirar ele do foco, de tirar ele da questão da salvação da sua alma e da sua família. Se alguém chega até um missionário, chega um pastor e diz assim: ei, olha, vamos pecar, vamos para cá, porque você está fazendo tudo errado. E aí aquele missionário começa a ceder às tentações familiares de parente, no lugar de se segurar na chamada que Deus trouxe na vida da pessoa. E isso é muito triste. Então tem muitos assim, que tiveram uma chamada pirata. Não foi uma chamada verdadeira, porque quando Deus chama um homem de Deus, uma mulher de Deus para o ministério, jamais ele vai abrir mão do seu ministério por terceiro, né? Por coisas banais dessa vida, porque as tentações familiares de parentes são maiores do que a minha chamada ministerial. O sangue de Jesus tem poder. Eu já fui fazer missões ali no meio da minha parentela, ali no Piauí, e olha que é pressão de todo lado eu sofri ali, né? Quase morro, mas eu cumpri o propósito que Deus colocou no meu coração naquele tempo determinado que eu tive ali. E Deus não concedeu que eu ficasse ali para fazer missão definitiva, mas eu fiz a missão. E até hoje tem pessoas que se converteram por intermédio daquele projeto, daquele momento que eu tive ali pregando no meio da minha parentela. E na época muitos me consideravam ali como um louco. Eu me lembro que eu levei 4 caixas de som, uma mesa de som, e todo dia 6 horas eu ligava essas quatro caixas de som e pegava o microfone, dobrava o joelho, botava a boca no pó e começava a orar. Era oração, 2 horas de oração travada, sem parar. E muitos comentavam naquela época, né, há mais de 10 anos atrás, falavam assim: rapaz, Henrique é o nome de meu pai, o seu filho está doido. Maria da Paz, que é a minha mãe: olha, seu filho está doido, hein? Olha, pode levar para o hospício. Eu nunca vi uma coisa dessa. Quer dizer, o homem natural da história não sabe
discernir as coisas espirituais. Então o mundo só chegava e cada um falava uma besteira maior do que o outro, mas eu permanecia de pé. Não teve parente que me tirasse da posição que eu estava. Não teve irmão, não teve pai, não teve mãe, não teve ninguém. Porque eu fui num objetivo e eu cumpri o meu objetivo no tempo. Que era para mim fazer aquilo ali. E aí, naquela época que eu tive ali, passei pelo Vale da Sombra da Morte ali, no Piauí, ali no setor de Itaueira, né, no meio ali de Itaueira, Floriana, mas eu cumpri o meu propósito. O meu propósito ali era para ficar permanente, mas Deus não permitiu que eu ficasse ali permanente. Aí, Deus me deu uma visão ali, de uma grande enchente, e aí quando eu vi essa grande enchente, eu vi uma canoa vindo na minha direção, e aquela canoa não era uma canoa, era um caixão, né? E aí quando eu olho para aquele caixão, eu cá comigo na própria visão. Quando eu ia para dentro do caixão, tinha alguém dentro do caixão. Aí eu discerni que Deus estava me dando um livramento de morte ali, naquela obra missionária. E quando eu chego em casa, isso foi em Floriana que eu tive essa visão. Quando eu chego em Itaueira, a minha mãe já foi contando já a visão que ela teve comigo, que eu pegava um cavalo, né, um cavalo branco, e esse cavalo me pegava e saía comigo numa maior velocidade. E ela minha mãe teve o discernimento, na época ela estava se convertida de novo, ela disse: "Ó, meu filho, o seu lugar não é aqui, vai embora, né? O seu tempo de missão acabou." E aí eu tive que ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo e retornar a Brasília na época. E hoje eu estou aqui no setor de Manaus. Então, fazer a obra missionária, né, cumprir o chamado de Deus na nossa vida, precisamos ter fé. A fé e o chamado, eles andam de mão dada. E aí o obreiro muitas vezes fica abrindo mão de qualquer besteira. A sua fé é verdadeira. A fé que você aceitou é uma fé em Jesus Cristo. Não pode ser uma fé pirata, né? Uma fé que você aceitou no fundo do quintal. Uma fé que você encontrou aí nos canoblés da vida, não? Uma fé que você que encontrou numa esquina da vida aí. A sua fé é uma fé em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então é lamentável a gente ver missionários que vai para o campo no lugar de cuidar da sua família, zelar da sua família, zelar do seu ministério, zelar da sua chamada, começa a ceder aos caprichos familiares mundanos, aos caprichos das parentelas mundanas, que não querem nada com Deus, e aí quer naufragar a fé daquele missionário, daquele pastor, daquele obreiro. Isso é triste. E aí vai o indivíduo, cede, começa a ceder às tentações das parentelas, dos irmãos, disso e daquilo. E acha que está tudo certo, mas não está. Quem tem uma chamada de Deus, quando ele negligencia essa chamada, Deus vai chamar ele no eixo. Vemos exemplo disso na questão do profeta Jonas, do profeta do peixe, onde ele queria era para ser enviado para Nínive, e ele foi lá para outro setor. Então, quando Deus nos coloca num lugar para fazer a obra, temos que executar aquele propósito. Não podemos negligenciar a chamada, porque aqui no livro de Marcos fala aqui. E Jesus, chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: "Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Então, a pessoa tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar os caprichos mundanos, é negar o sistema do mundo, é negar o que a carne pode receber como vantagem, é negar os parentes, é negar os irmãos, é negar pai e mãe, no sentido assim, que se estiver atrapalhando a chamada de Deus. O próprio Jesus Cristo, certa vez, fez uma advertência para os seus discípulos. Os discípulos chegaram até Jesus e diziam: eis-me aqui a sua mãe. Eis aqui a sua mãe. Ele disse: a minha mãe, o meu pai, meus irmãos são aqueles que faz
a vontade de Deus. Então, toda a nossa parentela é bênção, nossos irmãos é bênção, os pais é bênção, mas se tiver dentro de um conceito de vontade do Senhor, se tiver nos atrapalhando ou querer nos levar para a perdição, a gente tem que se afastar e orar para que essa parentela, esses irmãos, né, venha se converter ao Senhor Jesus Cristo, venha se converter à fé que nós servimos, porque não fica difícil, né? Por isso que eu estou trazendo essa reflexão, para alertar você que é missionário, que foi para o campo ou está no campo missionário, recebeu uma chamada e começa a negligenciar a chamada, trocando a sua chamada por qualquer besteira, trocando a sua fé por essas coisas passageiras dessa vida. Sabemos que a nossa vida aqui, ela é passageira e não podemos vacilar para que você ou eu não venha vestir um paletó de madeira, né, e descer às profundezas do inferno. Deus não nos chamou, Deus não chamou ninguém para ir para o inferno. Deus chamou para ir para o céu, pregar o evangelho, ganhar alma para Jesus, como aqui está falando. E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser, se alguém quiser. Agora, se você quis e aceitou Jesus, você não pode negar mais, se afastar para trás, se esfriar da fé, né? Não pode. Se alguém quiser, se quiser vir por mim, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Essa cruz é o quê? A cruz é o seu chamado, meu filho. Tomar essa cruz é o seu chamado. Tomar essa cruz é a sua responsabilidade que você tem que fazer. É a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Tomar essa cruz é você se afastar de todo mundanismo. Tudo aquilo que representa pecado tem que cair fora da sua vida. Não pode pertencer a seu grupo, a questão da sua mente, no sistema da sua mente, no seu sistema emocional. Tem que cair por terra tudo isso, em nome de Jesus. E aí fala mais, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Então, nós não queremos ser pessoas radicais e nem homem bomba para estar aí se suicidando para dizer que estamos servindo a Jesus. Não é isso. É a questão de você estar dentro da centralidade da vontade do Senhor. Aconteça o que tiver de acontecer, você se manter firme. Se for para até perder a sua vida pelo Evangelho, mantenha de pé, porque você vai salvar a sua vida. Porque ele está falando, quem quiser, ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á. Se você quiser salvar, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse salvará. Então é o inverso. Quando você quer salvar a sua vida, você vai ter que perder, né? Se você fizer o inverso, fica complicado, né? Então, muitas vezes você não quer perder a vida no sentido assim, perder toda essa mordomia que o sistema do mundo traz, né? Principalmente a pessoa que é nordestina, que mora no Nordeste, que se converte ao Evangelho no Nordeste, a tentação é maior. Aí vem as festas mundanas, o forró, né? Os parentes convidando para forró, convidando para festa, para bebedeira, para prostituição, enfim. E aí o missionário começa a ceder os forrozinhos da vida, começa a ceder as músicas mundanas, ouvir essas músicas toda aí de todo jeito. E aí quando ele bem esperar, vai fazer igual a Sansão. Quando ele se espernear, o Espírito de Deus não está na vida dele. Aí, meu filho, fica complicado. Então, que você seja um obreiro sábio, que você seja um pastor sábio. Você não pode vacilar diante do pecado, diante dessa questão do sistema mundano, porque o Noé aqui, ele condenou o mundo daquela época, para não servir o mundo daquela época, e cumpriu de pé o seu propósito. Vamos lá, para você achar que eu estou conversando demais.
Ó, dá uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 11 lá para você ver. Hebreus capítulo 11. Deixa eu procurar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Né? Condenou o mundo daquela época, pela qual condenou o mundo daquela época. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé teve que condenar o mundo daquela época, não o mundo físico, mas o sistema mundano, o sistema do pecado, o sistema das coisas voltadas às orgias, que naquela época existia muita coisas bárbaras no tempo de Noé, e ele teve que rejeitar tudo aquilo ali para salvar tanto a ele como a sua família. E hoje não é diferente. Nós vivemos hoje dentro de um mundo pecaminoso. O sistema do mundo hoje está frio, calculista, né? Vem apresentando tanto prato a gente que, se a gente não vigiar, você cai, né? O que você vê aí, rapaz, só o sangue de Jesus. E aí você tem que se manter de pé, fiel à chamada que que Deus designou para a sua vida. Então, a fé e a chamada, ela é mão dada. Não adianta você dizer que tem fé e não cumpre com o seu chamado. Não tem como. E também você não tem como cumprir o seu chamado sem ter a fé. Você tem a fé e tem o chamado. Então, anda de mão dada. Você, para cumprir o seu chamado, você precisa ter uma fé em Jesus Cristo, né? Porque se você fizer o inverso, eu vou cumprir o meu chamado, mas cadê a fé? Não funciona. Mas eu tenho uma fé e vou cumprir o chamado, mas cadê o chamado? Então, você precisa estar em comunhão com o seu chamado, a fé e o chamado. Você tem que estar em comunhão, estar ali todos os dias pedindo a misericórdia de Deus para que você cumpra aquilo que Deus colocou nas suas vidas, né? Para que você não venha negligenciar este grande talento que está nas tuas mãos, e aí chegar naquele grandioso dia, Deus vai requerer de você, vai querer. E aí, cadê a chamada? Eu te entreguei isso, meu filho, para você fazer. Cadê? Como é que vai ser? E aí dizem que se você se envergonhar da sua chamada aqui nessa terra, quando chegar lá, também o Filho de Deus vai se envergonhar de você. Então, você não pode se envergonhar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não pode de maneira nenhuma. E aí muitos estão fazendo isso. Tá nem aí. Tá cedendo mesmo às coisas mundanas, cedendo ao pecado, cedendo ao que o diabo quer, o que a carne deseja fazer, né? E aí não pode de maneira nenhuma. Você que tem um chamado verdadeiro no Senhor Jesus Cristo, ou que o Senhor te chamou, não abra mão. Por mais que as coisas deste mundo seja aparentemente boa, né? Aparentemente assim, como um gostinho de mel, mas não ceda, porque no final tudo isso aí é amargura total na alma, no espírito, e aí leva ao crente à loucura. Nós já vemos crente louco, crente perturbado, crente no hospício. Sabe por quê? Porque Deus chamou ele para fazer uma coisa e ele desvirtuou toda aquela situação que Deus colocou na sua vida. Então, se você chegar lá no hospício, você puder falar com qualquer uma daquelas pessoas, pode ver que a maioria são desviados do Evangelho. São pessoas que tinham chamado e aí cederam a sua chamada pelo pecado, cederam a sua chamada pelas coisas pecaminosas, se voltaram atrás, não queriam mais servir a Jesus. Aí largou família, largou tudo e aí caiu dentro do mundo de loucura. Porque não tem como você levar duas coisas ao mesmo tempo: a fé e a injustiça, ou a santidade e a imundícia. Não tem como. Ou você é santo ou é mundano, né? Não tem como você levar as coisas justas e as injustiças. Tem que ser tudo justo. Tem que ser santo, como a própria palavra de Deus fala. Então, não tem como a santidade andar com a imundícia. Não tem como. Não tem como a fé em Jesus Cristo andar com as coisas mundanas. Não tem.
Então, que Deus possa ter misericórdia da nossa vida, que Deus possa ter misericórdia da sua vida. Você que é um missionário, não negligencia a sua chamada. Por mais difícil que seja o que você está passando, né? Não negligencia, mantém-se fiel, né? Você de repente está sem congregar, procure uma igreja para congregar, procure força, né? Na igreja. Não olhe para a placa da igreja, porque placa da igreja não salva ninguém. Vá, congregue, busca o Senhor Jesus Cristo, esteja em comunhão com os irmãos, para que você possa estar ativo, a sua fé possa estar ativa, para que você possa estar protegido contra as ciladas de Satanás, porque Satanás ele quer pegar a pessoa na esquina. Satanás quer pegar você no vacilo. Você está todo ali pensando que está tudo de boa ali no meio do pecado, ele chega lá e te laça. E não é para isso que Deus te chamou. A Bíblia fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para você resistir ao diabo, você tem que se manter firme na sua fé relacionada à sua chamada, né? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão. E eu creio que você vai tomar uma posição voltado ao seu ministério. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus ela é poderosa para te convencer daquilo que você foi fazer nesse setor onde você está, né? Esse setor onde você foi um setor que Deus te levou aí para você pregar o evangelho, para você cumprir o seu chamado, e aí você está negligenciando esse chamado, né, para fazer outras coisas que não está agradando a Deus. Então, se arrependa, volta ao ponto original que Deus quer que você esteja e prega o evangelho. Faça a vontade de Deus, porque essa pessoa que eu estava conversando com ela, esse obreiro está passando por essa situação. E se porventura esse obreiro estiver ouvindo essa reflexão, tome uma posição. Porque se você vacilar, o diabo vai passar uma rasteira em você e você vai ser envergonhado no meio da sua parentela, né? Vai ser envergonhado perante os seus amigos que já te viram você louvando, você pregando o evangelho, porque a oportunidade você já recebeu a beça, mas você está jogando no lixo a sua chamada por parente, por irmão, porque o irmão fala isso, fulano fala aquilo, e aí você está cedendo a essa situação. E isso, Deus não está nesse negócio. Volte para sua esposa, né? Procure uma igreja para congregar juntamente com sua esposa, cumpra o propósito que você foi fazer nesse lugar, para que você não venha se afundar e aí querer culpar a e B. A culpa é sua, não é de Deus, não é da esposa, não é de A nem de B, é sua se você afundar. E aí, meu filho, afundou, para você voltar de volta, nenhum dos seus parentes vai te estender a mão, porque os parentes querem que você caia, né? Os irmãos que não é crente querem que você desça a sepultura, você desça e se envergonhe. Aí você é envergonhado, a sua esposa é envergonhada, né? Aquele povo que te conhece também se sente constrangido. Então, meu filho, vigie, tome uma posição na sua vida. Se você foi para esse setor aí, foi para pregar o evangelho, não foi para ceder o pecado, não. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.